Harry, Liam, I think you know who they are. Brand new. What's up, guys? This is Justin Bieber. Hi, this is Pink. Hey, this is Justin Timberlake. Yes, the Lil Chico Pitbull. Yo, what's up, y'all? This is will.i.am. Brand new. Toca a tua música. 15 minutos para 1h30, com um bocadinho de atraso, pedimos desculpa por isso, mas estamos prontíssimos para arrancar com esta entrevista. Tenho aqui o Filipe Gonçalves e o Luís Marvão aqui comigo. Olá, bom dia. Ora, bom dia. Agora sim já se consegue ouvir, finalmente. Estão aqui para apresentar o vosso novo single, chama-se O Tempo Voa, e por acaso voa mesmo aqui o tempo connosco. Se voa. Estávamos a ver a coisa mal parada, mas já está tudo ok. Prontíssimos para vocês nos falarem sobre este single, que é teu, Filipe. Pediste aqui a colaboração do Luís. Conta-nos, porque este single está incorporado num álbum que tu queres lançar no próximo ano. No início do próximo ano. Mas que tem um podcast por trás. Sim. A coisa é muito gira e original. Queres-nos contar um bocadinho como é que surgiu esta ideia? Olha, e vou mencionar a mesma pessoa que me inspirou a fazer esta canção. Sim. E que depois me levou a convidar o Luís. O meu pai sempre me ensinou uma coisa: as pessoas primam pela diferença. E às vezes o querer primar pela diferença demora mais tempo e é mais difícil de executar. Exige mais trabalho, mais foco e por vezes muitas das imposições do mercado impedem-nos de podermos ser criativos e tornarmos isto menos arte e mais comercializar a coisa. E então, com a pandemia, eu também acho que me enchi de coragem e, sendo pai, estando noutro papel, achei por bem juntar as minhas ideias, mesmo aquelas mais fora da caixa, e tentar lutar por elas. E o Liberdade de Expressão é exatamente isso, porque o nome veio-me logo à cabeça. É o nome do teu novo álbum. Do álbum, exatamente. Que necessita precisamos mesmo de liberdade de expressão. E eu, para além disso, muitas conversas que tenho com os meus colegas é sobre essa mesma liberdade de expressão. Então, por que não aliar as duas coisas que tenho feito, televisão e música, e fazer o meu próprio programa, mas de uma maneira em que eu possa passar não só a minha mensagem, mas a mensagem daqueles com quem eu trabalho e partilho música. Então surgiu essa ideia do podcast, videocast, e tudo embebido num disco. Eu tinha um disco que era suposto sair nos 10 anos de carreira, que se chamava Rádio 10, e depois, por imposição, não da editora, mas da agência na altura, disseram que o projeto não era giro, que não era inovador, que não tinha piada, e isto... Eu deparo, sim, e eu hoje em dia tenho ajudado muitas pessoas e partilho muito com muitas pessoas que têm agências e têm editoras e tudo mais, e que muitas vezes são vistos, estes são muito obstinados, eles têm muitas ideias próprias, mas não vão a lado nenhum. Às vezes nós que temos o nosso próprio ADN temos que lançar uma mensagem. Essa mensagem pode não chegar a muita gente e isso pode não interessar a quem queira ganhar dinheiro connosco. Eu percebo isso. Exato. Mas por outro lado, todos nós temos uma mensagem para entregar e precisamos de a entregar de uma forma autêntica. E claro que tenho músicas mais pop, o Dança Joana é um exemplo disso. Tenho músicas em que são mais pop do que outras, porque a mensagem é mais transversal do que outras. Mas eu acho que não me posso proibir de deixar de ser eu próprio, mesmo que isso não me traga os milhares e milhões de pessoas, de público que eu tinha, por exemplo, na altura da Operação Triunfo. E muitos deles ainda tenho, 18 anos depois. Já passaram 18 anos. Já passaram 18 anos. Já são maior de idade. Este vai ser para comemorar os 18 anos. Exatamente. Não, e a liberdade de expressão acho que é para comemorar a vida inteira, porque da mesma maneira que eu aos 10 anos de carreira consegui mais ou menos lançar um disco que se chamava De Volta ao Tempo do Vinil, que é uma homenagem a toda a música que eu fui ouvindo e que fez de mim aquilo que eu sou, portanto era ali um bocadinho o meu BI, e que pude produzir com uma pessoa que eu admiro imenso e gosto muito, que é o New Max, produtor também e cantor dos Expensive Soul, e tivemos um ano de volta do disco, portanto consegui fazer essa, mesmo no limite da véspera do meu aniversário, foi quando o master do CD ficou pronto. Lindo. E agora com a liberdade de expressão é um bocado isto. Eu acho que com a pandemia eu achei por bem, não vou ouvir mais as pessoas, mesmo o meu núcleo mais próximo dizia, não, porque isto não sei o quê. Não. Tu queres te sentir realizado, no fundo. Acima de tudo, sim. Exato. E mais do que trabalhar para um ego meu e de quem está à minha volta, ter o reconhecimento de que o trabalho está feito com qualidade e é autêntico. E esta liberdade de expressão, foi essa a minha noção. O disco vai ser o quê? O disco as pessoas podem ouvir os singles à parte, só as canções, e depois podem ver o podcast também à parte, ou ouvir o podcast, porque eu agora vou colocá-lo nas plataformas digitais de podcasts. Mas depois vão ter um género de best-of, uma viagem, uma mixtape, uma emissão de rádio, como nós estamos a ter aqui agora, que é um best-of do disco. E posso anunciar já que tenho quase tudo preparado para fazer uma segunda temporada. Portanto, o disco será duplo. Bom. Portanto, este sairá no final do mês de janeiro, início de fevereiro.
vai ter um irmão gêmeo, ou seja, uma segunda Adoro edição isso, adoro com mais convidados. Alguns que já não entram não chegaram a ser entrevistados porque pelas imposições tive 2 dias para poder testar as pessoas. Portanto, tive que gravar em 2 dias 14 pessoas. Que loucura! Que loucura! Sim. Como assim? E estava mesmo tudo fechado na altura. Estava tudo fechado. Depois foi em plena pandemia mesmo, no confinamento. Tive a aprender numa farmácia, na farmácia de São Pedro, muito obrigado mais uma vez, a fazer os testes e a poder fazer os testes com o responsável máximo por videochamada em caso de emergência para poder fazer os testes e ver a eficácia dos mesmos. Portanto, eu tinha mesmo os testes na altura que os médicos e os enfermeiros tinham. Tínhamos uma sala de emergência para o caso de algum convidado estar positivo. Exatamente. E estávamos sempre ali na iminência de poder fazer ou não fazer. Tive que fazer algumas substituições de convidados de última hora. Tu gostas de andar assim a pisar o risco? De andar ali sim. na corda bamba? Sim, é o chamado adoro saltar para as ortigas. Sim, é um facto. Gosto de trabalhar sob pressão. E depois também tive muita gente, vais fazer isto? Mas isto é o quê? Eu não sei de nada, eu precisamente disso. Por isso é que está a correr tão bem. Porque ninguém soube. Sim, não só ninguém soube, mas às vezes aquelas pessoas que gostam de achar que as ideias delas é que são as boas. E às vezes uma boa ideia nem sempre tem que surgir dos pseudo-criativos que andam por aí. Muitos deles, digo já, não são assim tão criativos como isso. E há outros que são subvalorizados, que são super criativos. Sim, é verdade. E isto pode abrir também essa porta para aqueles que acham e têm dúvidas de lançar coisas, que com este projeto percebam, se ele conseguiu, eu também consigo. Bora lá sem medos. Sim, Exato. então esta liberdade de expressão é um pouco isso. Este disco vai representar um pouco isso. E na entrevista, de uma forma engraçada, porque eu sou uma pessoa que é um bocadinho mais descontraída e brincalhona, tentei descontrair os meus convidados, mas depois mostrar-lhes um bocadinho de uma realidade e tentar que eles fossem um bocadinho mais profundos do que apenas uma leveza de uma mera entrevista entre 2 amigos. Portanto, eu virei entrevistador, descontraímos com a música descontrai sempre um pouco, e depois... Ou contrai. Ao pé do Weber Marques contrai um bocadinho mais. Isto foi confuso. Isto é o que eu acho. Porque eu selecionei, eu fiz as duplas pensando numa coerência, tive a Girl Power, no caso do Luís, foi o Luís e o Weber, porque o Weber está numa fase de transição da minha vida enquanto compositor, enquanto músico, enquanto vocalista. Eu entrei um pouco porque um dos meus melhores amigos é o teclista da HMB, porque trabalho muito com o guitarrista também da HMB, que também gosto muito, e na altura o Weber era uma pessoa muito introvertida que fazia os espetáculos, não estava habituado a tocar para um público fora da igreja, e então também ajudei um bocadinho a saltar para as ortigas, e ao mesmo tempo vi que era ele o elemento que me faltava para poder compor gospel em português. Verdadeiro soul e gospel, sim. porque ele tem isto desde nascença, portanto está-lhe no ADN. Nós temos que ir a correr atrás, porque a nossa sociedade é muito fechada no cantautor que toca coça a barriga desde o tempo de José Mário Branco, é um bocadinho isso. Sim, então para fugir um bocadinho da caixa e ir à procura do meu eu, também tenho que ir à procura daqueles que me ajudam a encontrar o meu eu. Claro. E o Weber foi fundamental nesse aspecto. E depois porque foi fundamental na altura em que eu o via ser pai e que estava eu prestes a ser pai. Portanto, estávamos a viver ali um bocadinho e eu disse, eu tenho que fazer a canção para a minha filha contigo, que eu quero, quando ela fizer 1 ano, vou-lhe oferecer como prenda, mas quero ter a música pronta antes dela nascer. Para ir tocando na barriga da mãe, é para ela ir ouvindo e habituando-se à canção. E depois para ela ouvir ao longo da vida, para fazer aquilo que o meu tio me fez, tanto que agora no Tempo Voa, mostrei no outro dia, eu recuperei um VHS dos meus 5 anos. Portanto, eu estou a fazer a música com os 5 anos, de 4 para 5 anos da minha filha, que eram os 4, 5 anos na altura. O meu tio fazia muito isto, nós estávamos longe e não havia internet, e eu nos meus 5 anos tenho gravado em cassete o meu tio a entrevistar todas as pessoas presentes para que nós nos possamos lembrar de todos eles, porque o tempo, como o meu pai dizia, e bem, o tempo voa. Então muito este giro. tempo voa um bocadinho isso. Eu, com a perda do meu pai, eu quero celebrá-lo e seguir o legado, porque foi isso que eu lhe prometi no dia em que ele partiu, que iria seguir esse legado. Pouco tempo depois vi que este menino que eu a seguir ao meu pai ter morrido, eu fui atuar na mesma, porque eu sabia que era isso que ele queria, principalmente estava a 1 mês e meio de ser pai, portanto teria que pôr o barco a andar como ele sempre fez. E fui tocar. As pessoas que estavam a trabalhar comigo estavam um bocadinho em pânico, estava a trabalhar com o João Fernandes, o DJ Kamala, e com o André Henriques. O André Henriques, que tínhamos um projeto juntos, que se chamava Brown Sugar, e eu olhei para eles e eles estavam completamente em pânico porque não sabiam o que é que haveriam de fazer
para me suportar, porque eles sabiam o quão importante Sim. o meu pai era para mim. E nem sabiam bem, se calhar, como lidar. Se tu, Certo. exato, se tu estavas tranquilo, se tu estavas mais apreensivo. E não lhes pus essa pressão. Yeah. E a noite de facto tornou-se especial porque eu, através da música, consegui passar amor, boa energia e uma força que provavelmente até foi o meu pai que hoje em dia vive em mim, que me trouxe para poder passar essa energia às pessoas, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que me traz luz e é isso que me faz com que eu dê luz e boa energia para aqueles que me rodeiam. E no Isso é final tão da atuação, bonito. o Luís Muito bonito mesmo. soube da situação através do André, deu-me um abraço na altura. Eu sei que para ele, se calhar, não teve o mesmo significado que teve para mim, como é óbvio, e disse-me obrigado por esta atuação tão cheia de luz e energia, sabendo pelo que tu estás a passar. E eu lembro-me na altura de lhe ter dito, no meio daquelas conversas aos berros, no meio de uma discoteca, dizer: o meu pai sempre disse, o tempo voa, e no instante eu de repente daqui a pouco deixei de ser filho e vou passar a ser pai, portanto vai mudar aqui o meu estatuto. E isto está a mexer comigo. E eu quero Tu no fundo aproveitar ao quiseste máximo a vida. materializar as mensagens e aquilo que o teu pai te passou. E materializaste isso nesta música. Sim, Yeah. porque eu de repente quando vi este senhor e o sorriso dele de orelha a orelha quando foi pai do Zema, a primeira vez que ele quando anunciou estava feliz, mas quando ele nasceu a cara é completamente outra, porque é a experiência de finalmente de Conhecer. realização. de conhecer, a realização sim. do sonho. E eu disse, não, é agora que eu tenho que o convidar, e faz todo sentido. Portanto, O timing. Os dois juntos nesta música faz todo o sentido, então. Sim, porque depois cheguei ao pé dele e disse assim: tenho esta letra, mas gostava que completasses também com algumas coisas com as quais te identifiques, porque nós, de certa forma, temos 9 anos de diferença, portanto somos gerações diferentes, não muito diferentes, mas somos. Ele lá de certeza, ele já se calhar não tem uma realidade que eu tinha, que era pré-internet e internet. Mas temos os mesmos jogos, as mesmas culturas, precisamos dos mesmos ideais, então... Então, mas que parte é que tu acrescentaste à música, Luís? Eu fiz a primeira parte da música, lembras-te de Voar na Liberdade, Brincadeira na Areia, e foi uma coisa muito interessante, porque basicamente quando o Filipe me lançou o desafio, eu estava há muito tempo fora da música e estava com um bocadinho de dizer, pá, e agora o que é que eu hei de fazer? E então foi incrível, porque mal ele me falou nisto, foi imediato, parecia que eu já tinha aquilo escrito a algures e foi só, olha, com o que tu me passaste, Foste lá buscar. fui buscar algures aqui Foste lá dentro buscar. e foi... Sim, porque acho que a ideia desta canção é, para além da parte divertida, é a celebração da vida e não olhar para trás com nostalgia no mau sentido, mas no bom sentido da palavra. Yeah. Pá, vocês vão buscar ali momentos que toda a gente se identifica. Exatamente, A questão dos essa pais é a ideia. deixarem os filhos na escola e os filhos ficarem com vergonha. E não- Pá, há ali muitos momentos que tu Sim. ouves e ficas, pá, eu vivi E isto. essa parte toda depois foi engraçado, porque houve esta primeira conversa e que... Estávamos ao piano na tua casa. Exatamente, e debatemos logo ali umas coisas, mas depois fizemos tudo o resto em videochamada e a dizer, epá, olha, aqui o que é que tu achas, se calhar aqui não sei o quê, bora tirar isto e bora pôr isto, e foi uma coisa totalmente fluida. Sim. sem... Ele percebeu que Muito orgânico. Foi Sim, muito orgânico, sim, porque a mensagem orgânico. a mensagem é um bocadinho isso, nós e aproveitarmos também para nos lembrarmos de coisas giras. O acenar e apitar enquanto nós seguimos caminho. Eu lembro-me que eu nunca tive essa vergonha, porque eu tinha um tio meu que trabalhava numa empresa que se chamava Bandag, para quem eu mando um beijinho, meu tio Mário, e para o Gonçalo e para a Mariana, os seus filhos, e eu adorava ir com ele porque ele tinha um caminhão gigante. De vez em quando ele tinha que ir com o caminhão gigante. E não há nada melhor do que uma pessoa chegar à escola. Sem caminhão dúvida. gigante. Sim. Era a única coisa que eu pedia. Se o meu pai não vier hoje, não há problema. Então o meu tio pensava, e eu tipo, uhul! Devia até me vai Sou o terminar. maior, sou o E a maior. minha, e a minha vizinha, que era da minha idade, a Mariana é da minha idade, punha-se assim cheia de vergonha, ai meu pai e o caminhão. E eu adorava, aquilo era uma eu quase Sentiste tinha grande. confetes, sim, dentro de mim. Lindo. E outra coisa era quando o meu pai tinha que se fardar, porque o meu pai era médico e oficial da Marinha, e quando ia fardado ia com o chofer, que tinha que lhe abrir a porta, que tinha que não sei o quê, aí também me sentia Aí não tinhas vergonha nenhuma. Eu também não Ah, tinha é. vergonha nenhuma, mas por exemplo a minha mulher, a Mafalda, tinha imensa vergonha,
porque a mãe ficava tipo à porta da sim. escola, tipo pé, 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 e ela tipo, mãe, já vou. E então eu lembrei-me disso. Lembraste desse momento, yeah. desse momento, e Mas tem foi- muitos mais, por exemplo, o primeiro beijo. Primeiro beijo Pá, atrás do toda a pavilhão. gente- Atrás do pavilhão, Não. exato, um clássico. Verdade Eu ou imagino- consequência, verdade ou Sim. consequência, que é... E o atrás do pavilhão acho que é mais fraturante, porque acho que os homens e os rapazes e as raparigas têm histórias diferentes do atrás do pavilhão. E de certeza que há de estar alguém a ouvir e começar a recordar de o que é que eu fiz atrás do pavilhão. O que é que eu vi atrás do pavilhão? Ou cochichar, ou fugir de alguém, ou pá, tudo. O bate-pé. Sim, jogos. A apanhada americana, quem fosse apanhada dava um beijo. E eu lembro-me que era a cena mais estúpida, que é a apanhada americana. A pessoa era apanhada, não era? Queria dar muito beijo, mas ao mesmo tempo não queria, andava a fugir. Então, porquê que eu andava a fugir? Não, eu lembro que as miúdas atrás de mim, eu fugia super ágil. Depois pensava assim, mas eu quero ser beijado. Porquê que eu estou a fugir? Porque são muito bom. Na minha escola era o jogo do beijinho, que era Sim. quem fosse apanhado dava um beijinho. E as miúdas isso, é isso? levavam batom e dizia, falta, sou muito fácil de agarrar. Bora. E estava Lá tipo, está, a t-shirt mais esperto. cheia de beijos. Para Mais que eu perto, vou eu estar a era o fugir indeciso. Era aquele que queria o beijinho, mas ao Eras mesmo tempo confuso, queria eras fugir. confuso. Era, porque era o desporto. 8, 9 anos, pá, por E jogar ao- favor. Manda vir. O jogar ao bate-pé, por exemplo. Sim. Eu lembro-me de ter chegado a casa. Às minhas irmãs, eu sou o irmão mais novo de duas meninas. Chegar a casa, a minha irmã Mimado, mais velha mimado. ficar assim a olhar para mim, desconfiada. A minha irmã do meio dizer, ia boa, a que sempre que abriu o caminho. E lembro da minha mãe dizer, isso traz imensas doenças. E começou-me a pôr ali bichinhos na cabeça para ver se eu... Depois, às vezes gostam comigo a dizer que eu sou hipocondríaco. Não, se não estou a ver o que é que a minha mãe... Eu ia na mesma, mas com o sentimento de estar a cometer... Uma ilegalidade. Exato. Uma atrocidade. Arriscar a minha vida. saúde. Foi aí que ele começou a viver no limite. Beijar Exato, várias logo pessoas. ali, não é logo isso? ali, logo ali. Beijar duas miúdas no mesmo dia. Se só chegaste agora, estamos à conversa com o Filipe Gonçalves e com o Luís Marvão. Eles estão a apresentar o seu novo tema, chama-se O Tempo Voa. E o Luís, começaste no início a falar que este teu tema faz parte de um álbum que vais lançar no início do próximo ano, mas disseste que eram 14 pessoas, certo? Que vão... São 14 entrevistados. Sim. 14 entrevistados, ou seja, são 14 músicas com pessoas diferentes, é isso? Sim, sim. Basicamente, cada convidado participa, direto ou indiretamente, numa canção minha. Seja na composição, por exemplo, o meu primeiro single compus a meias também a letra com uma ótima compositora que só compunha em inglês, que é a Carlota, que é Charlie L, que está agora a lançar-se também no mercado. E lembro-me perfeitamente ela dizer, mas eu nunca compus em português, e assim, mas compões tão bem em inglês. E olha que se transpuseres a tua escrita para português, eu acho que isto vai ser uma coisa extraordinária. E eu tinha uma ideia com a qual ela também casou, e portanto, à medida que íamos falando de o amor ser como uma receita de o nosso prato favorito, vá, com os ingredientes certos, postos na medida certa, na proporção certa, e o amor é um pouco isso. Sim, sem dúvida. E então a letra do Até à Última também surgiu dessa forma. Foi o primeiro single que lançaste O este primeiro álbum. single, que foi um single que eu tive que lançar antes do conceito, porque fiquei com um disco que se chama Amor, Mais Uma Bela História, em que cada música é um pedaço de uma história de amor, e no qual culminou a música para a minha filha. E no entanto tinha que fazer uma passagem entre uma e outra. Portanto, o Até à Última é uma transição entre o conceito do antigo álbum para este novo. Portanto, eu digo que é um single zero. Yeah. Este se calhar é o single Sim, é tipo o primeiro episódio das temporadas. 1. Exatamente. Exato. É. Ok. É o pilot. Exato, É o- exato. é o- Eu queria é me o lembrar do episódio nome. piloto. Eu queria, Procura o pilot, exato, yeah. eu queria dizer o nome e não me estava a vir à cabeça. Vamos já a seguir ouvir a vossa música em direto, aqui ao vivo. Mas antes, eu estou muito curiosa para perceber se tu vais apresentar este álbum ao vivo, tendo em conta que agora as medidas estão um pouco mais leves, já começa a haver concertos, já começa a haver espetáculos, e eu adorava ver essa apresentação desse álbum com todos os intervenientes. Acho que isso era muito giro. É uma coisa que tu estás a pensar? Sim, para já vamos fazer aqui um test drive, porque no dia 10 de dezembro estarei no Criarte com alguns dos convidados que já confirmaram no podcast, Eu já em confirmei. que vamos tocar ao vivo, e a cada um deles vou fazer uma das perguntas que fiz no podcast Aí é que é pior. Não sabias? para saber. Eu só me disse isto agora. Disse isto agora. Eles também não sabiam para o que iam no podcast, essa é a piada, porque senão já vão condicionados. Isso foi uma das coisas que eu também quis, porque a pessoa quando vai já sabe mais ou menos para o que vai predisposta e preparada, mesmo Já que vai não se prepare. com a resposta pronta. Não é eu já tão estou verdadeira. Então aqui o Tirar tirar o os olhos chão só. acho que é bom. Estás a ver?
Isso é Dizem muito os teus fixe. olhos, não vou Eu dizer. achava que ele só me ia perguntar isto. Eu trabalhei com o Eu já Daniel tinha uma Oliveira cena há muitos bué anos. A quem deves um pedido de Já desculpas, trabalhei- não é? Não, mas tenho uma parecida. Mas ao Daniel já lhe disse: os meus olhos não falam, Daniel. Desculpa desiludir-te. Mas acho que ele também sabe que os meus olhos não falam. Sei que ele nunca me levou a uma entrevista. Exato. Está na a minha vida ser uma desgraça às vezes. eu Olha, não- depois de dizeres isso, ele ainda vai-te não é ligar. desgraça. Daniel, vai-te está na ligar. altura, meu amigo. Está na altura de Na ir. altura. Está na altura de perderes o medo e me entrevistares. Malta, vamos ouvir, não vamos perder mais tempo. Gostei muito de estar aqui convosco. Igualmente. Obrigado, Espero obrigado, mesmo Sara. que corra tudo bem. Vamos falando. Gostava muito que voltasses com mais músicas. Certo. Luís, também vamos falando. Qualquer projeto que tu tenhas por aí, é sempre fixe ter-vos cá e para poderem promover e apresentar os vossos Pronto. trabalhos. Muito obrigado. Obrigada. Dia 10 de dezembro, se puderem vir, se não em janeiro, a partir da segunda quinzena, em princípio, farei a apresentação do álbum de uma forma pouco ortodoxa, mas já devem estar preparados para quem tem um disco, que é um podcast, que é uma mixtape, que é uma emissão de rádio. Que é tudo. Claro que a apresentação não vai ser uma apresentação normal. Vai estar embebida dentro de um conceito de um dos produtores, dos coprodutores do álbum, comigo, que fez o primeiro arranque nesse conceito com o álbum dele, a solo, e que vamos fazer, obviamente, essa apresentação também dessa forma diferente, mais artística, do primeiro volume do Liberdade de Expressão, e depois, obviamente, estarão todos convidados. Eu depois, se possível, virei aqui apresentar e dizer em que datas é que estará disponível a apresentação. Olha, fica à espera. Não te esqueças do que disseste. Não te esqueças, Não te esqueças do que disseste. Ficamos à espera. Mas também, de qualquer forma, as pessoas podem sempre acompanhar o teu trabalho Certo. pelas redes sociais, Instagram, no YouTube também. Sim. E ficar sempre assim a par das novidades que vocês vão tendo, certo? Exatamente. Exatamente. Vamos a isso, amigos. Vamos lá ouvir. O tempo voa. Bora. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo voa e eu vivi à toa por aí. Lembras de voar na liberdade, brincadeira na areia, crias mais idade, a pressa de encontrar a tua sereia, querer ganhar asas e voar, ir para a escola sozinho, Sem os pais a apitar e a assinar enquanto segues caminho, tudo para te envergonhar, mas o tempo passou, a vida mudou, mas esse miúdo nunca te deixou. Ele é o melhor de ti. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa. Mesmo assim, quando dei por mim e já era pai, ainda ontem brincava até de noite, sem telemóvel, internet e sem Wi-Fi. Yeah man, time flies. Eu lembro-me, tu lembras-te, ainda me lembro do primeiro beijo e de fugir para trás do pavilhão e de jogar trivial e ganhar um queijo. Verdade ou consequência? O quê? Nem sim, nem não, o tempo passou, a vida mudou, mas esse miúdo nunca te deixou. Ele é o melhor de ti. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa. Mesmo assim, ainda onde estava de cola em cola. Hoje és tu que andas às minhas cavalitas. Sente-te bem no teu caminho, eu não preciso que me repitas. Bem que o meu pai me dizia: filho, olha que o tempo voa, aproveita bem para que mais tarde olhes para trás e sintas que foste bom para a vida e a vida foi boa para ti, para ti, para ti. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo voa,
mas a vida é boa. Todos juntos, bora Mesmo lá. assim, ai, como o tempo voa, Mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo. Mais uma falta. Aí no carro, em casa, onde estiverem. Connosco, bora. mesmo Ai. assim, Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa mesmo assim. Epá, espetacular, espetacular. Muitos parabéns. Obrigada por terem cá estado. Obrigado a nós. E vemo-nos em breve. Beijinhos. já. Brand new. Toca a tua música.